Hein, Bibiana? Oi, Bruno, mais uma vez, bom dia para vocês. É um prazer estar falando aqui do Morumbi, assim, às vésperas de um evento tão importante, Libertadores, a gente gosta também de jogo grande. Olha, a gente tem que olhar para esse Palmeiras num contexto, eu diria, porque óbvio que passa também pelas escolhas do técnico, mas passa também pelo desempenho individual de alguns jogadores, por isso também a queda de rendimento. E, portanto, nesse momento que o Palmeiras vai encontrar o São Paulo em busca da sua primeira vitória, porque a gente tem uma sequência de 5 confrontos desde que o Abel Ferreira está comandando o Palmeiras. São 5 confrontos que o Palmeiras não consegue vencer o rival numa competição que é o grande objetivo dessa temporada também. Então, nesse momento, é hora de se reinventar. O Palmeiras vai ter que se reencontrar com esse grande momento, mas especialmente apresentar algo de diferente em campo. Bom dia, meu parceiro aqui. A gente geralmente está no Allianz Parque, hoje num ambiente diferente. Esse reencontro do Palmeiras com seu melhor desempenho, num resultado que possa ser satisfatório, jogando aqui no Morumbi nesse primeiro jogo, passa por alterações no time, isso é óbvio. E que alterações seriam essas, Facincani? Pois é, Bibiana, mais uma vez, um ótimo dia, ótima tarde já para todo mundo conosco também. Vocês aí no estúdio, fã de esporte, e um ambiente não menos belo que aquele que a gente está acostumado a trabalhar, o Allianz Parque, né? Porque Morumbi, eu Gramado posso tá no capricho dizer, aqui, né, que sou muito suspeito de falar que eu adoro esse estádio, esse lugar aqui, tem muita história, né, na minha vida profissional, então é um estádio incrível, né, e continua muito belo, muito bem mantido pelo São Paulo, apesar de mais antigo que as novas arenas, mas a gente até comentava a respeito disso, né, como o Morumbi é muito bem cuidado. Agora, o que não está tão bem cuidado é esse time do Palmeiras do Abel, porque é uma equipe que se mostra mais previsível, um time que está sem recurso, uma equipe que precisa de fatos novos e caras novas. Um lateral esquerdo chegou, já poderia ter sido utilizado no final de semana, não o fez assim o Abel. Tem essa pressão agora de saber se vai ter de contar com ele num jogo de Libertadores e uma estreia muito pesada contra o São Paulo, que é o Piquerez do Peñarol, que é muito bom jogador, aliás, mas é um jogador que tem que ser tratado com muito cuidado. Por quê? Porque ele não é, de fato, um lateral daquele que hoje joga nessa proposta do Palmeiras, um cara mais defensivo. O Piquerez é um cara mais ofensivo. E, inclusive, ele falou sobre isso também, que ele tem essas características, né? Que Exato. ele é muito mais ofensivo do que defensivo. Portanto, é uma grande diferença do Matias Vinha. Perfeito. E que o torcedor tem que estar consciente também. Pois é, só que aí, se você tem um lateral dessa característica, você tem que fazer uma base defensiva no lado esquerdo para fazer essa compensação e evitar que, claro, ele sofra com os ataques do São Paulo. O que seria a minha ideia? Eu sempre sou mais propenso e gosto muito do esquema com 3 zagueiros, mas assim, 3 zagueiros numa prática em que, para mim, o meu, entre aspas, líbero desses 3 zagueiros, a grosso modo explicando, seria o Felipe Melo no miolo, com o Renan fazendo a lateral esquerda ou a base esquerda da zaga para cobrir o Piquerez, na direita o Gustavo Gomes, e aproveitaria já o retorno do Gabriel Menino. Porque o Gabriel Menino, para mim, ele é o jogador, o ala perfeito desse time do Palmeiras em relação ao que pode ser o Piquerez pela esquerda. Pelo volume de jogo, pela capacidade técnica, pela qualidade que hoje o Palmeiras mais precisa, que é toque de bola, compensação de meio campo, ter o Patrick de Paula, que é um cara cerebral, que bota a bola no chão, que distribui bem jogo, que faz com que esse time do Palmeiras possa desenvolver uma partida muito mais técnica, coisa que não tem feito e que vai ser muito necessário diante de um São Paulo que vai vir de novo com essa marcação acoplada para quebrar esse Palmeiras, que é muito forte no contra-ataque. Um Gustavo Scarpa junto com o Rafael Veiga no meio campo, talvez um Danilo, enfim, vai depender da característica do Abel, mas um time que seja leve, um time rápido, um time que volte a propor jogo. Porque o elenco que tem o Palmeiras, com o time que tem à disposição, Bibiana, não pode ficar só se fechando, esperando bola na frente, contra-ataque, ou então cruzando bola para lá e para cá. E mesmo recuperar essa intensidade que deu o Palmeiras, essa casca toda ao longo da Libertadores. A gente lembra aqui que o Palmeiras é detentor desse recorde de 13 jogos como visitante invicto na Libertadores. É a melhor marca da história da competição também. E o Palmeiras é esse detentor. Agora, com relação ao Gabriel Menino, ele fez alguns minutos na final, que deu o ouro olímpico aí para a seleção olímpica. Claro que tem muitas horas de viagem também, é um desgaste, mas é uma possibilidade. Só que também, em muitos momentos, o próprio Gabriel Menino foi preterido pelo Abel Ferreira. Também não conseguiu encontrar a sua titularidade, digamos assim. Agora, ele vai ter que se reinventar, isso sem dúvida. Mas aí, Bibiana, quem faz a escolha errada é o técnico do Palmeiras, não é o Gabriel Menino.
Quando ele entra bem. Quando, por exemplo, entrou o Patrick de Paula, ele entra bem. Quando tá o Danilo, um volante mais rápido. Quando entra o Wesley à frente, outra característica, um cara mais rápido, quebra a linha, jogador de habilidade, jogador solto. Então, quem tem escalado o Palmeiras com peças que travam a criatividade é o Abel Ferreira. Então, é ele quem tem que ter essa leitura de parar de escalar jogadores que nitidamente não estão na condição momentânea e talvez nem tenham de mudar essa chave, essa característica do Palmeiras e passar a ter mais confiança naqueles que à disposição são mais criativos e podem justamente dar esse fato novo ao time. Bom, para a gente fechar pelo menos com relação a esse setor de trás, meio campo ali, né? O Piquerez, o Abel Ferreira justificou que não tinha feito a estreia por conta desse tempo, desse processo que ele precisa e também porque era o gramado sintético. Agora, gramado normal, que ele está adaptado, ele vem num excelente momento, estava jogando pelo Peñarol, pode ser sim esse fato novo aí no Palmeiras. Com relação ao ataque, aí para a gente finalizar aqui as informações do Palmeiras, será que seria o momento de colocar Rony, Luiz Adriano e tentar fazer ali uma coisa que a gente viu, o próprio Dudu jogando também, que a gente viu até com o Vanderlei Luxemburgo, aí os três novamente juntos, iniciando? Você faria esse ataque? Eu prefiro o Palmeiras com o meio campo um pouco mais criativo e um ataque mais rápido. E aí seria um ataque com o Wesley, com o Rony. O Dudu tem que esperar um pouquinho ainda. Vejo o Dudu entrando nesse ritmo, ganhando, né, essa velocidade que ele perdeu dos tempos de Catar, porque é normal, a intensidade ela é muito diferente do que a gente aplica de futebol aqui na América do Sul, mas a tendência futura, claro, um ataque com o Dudu, com o Wesley, mas sempre o Dudu perto do gol. O Dudu não é meia. Os técnicos geralmente acham que o Dudu ele é criador, porque ele tem uma leitura boa de jogo, bom passe, mas o Dudu para mim é muito melhor ele criando perto do gol, ou seja, no último terço do campo, sendo um jogador que abuse da habilidade que ele tem também de drible, de finalização. Quanto mais longe do gol, menos esse Dudu aparece. Quando ele sempre foi um jogador que esteve próximo à área com a liberdade de chegar, ele foi o cara decisivo. Então, pensar em Dudu nessa região de meio campo, longe, percorrendo grandes distâncias, não é o ideal. Eu já preferiria, se fosse ter um ataque com o Dudu, Dudu e Wesley. Dudu e mais um. Nunca o Dudu junto com dois atacantes. Muito bem, Abel Ferreira e seus comandados então tomando esse tempo aí entre o tropeço, a derrota contra o Fortaleza, para agora sim enfrentar o São Paulo, tentar quebrar essa escrita também, especialmente falando em jogos de mata-mata, essa competição que o Palmeiras tanto gosta, que detém o título, é o atual campeão da América e com certeza é um Palmeiras que vai precisar fazer alterações, vai precisar mudar até a sua proposta de jogo, porque o que tentou até então não funcionou e está todo mundo muito ciente dessa situação. O técnico Abel Ferreira começa a semana mais pressionado, mas ainda tem carta branca, tem a confiança dos dirigentes palmeirenses. Essa é a nossa apuração. Nesse momento nem se cogita uma troca aí de comando, apesar de toda a mobilização de algumas organizadas até do Palmeiras, aí contrários a esse momento do treinador e o momento do Palmeiras também. No Palmeiras é tudo muito intenso, amigos. Eu já tô até me acostumando com esse contexto todo. Você sabe como é que é. Normal. É isso. E aí, para essa semana, então, com São Paulo, Galo e